E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biologia e desta vez nós vamos falar sobre a malária, tá? Só que antes disso, deixa eu tomar o meu café aqui, tá? Bom, pessoal, a malária recebe outros nomes, tais como maleita, impaludismo, febre intermitente. O agente etiológico é do gênero Plasmodium. E aí, nós temos 4 tipos de plasmodium. Nós temos o Plasmodium malariae e o Plasmodium ovale, tá? Nós temos ainda o Plasmodium falciparum, certo? E nós temos, por fim, tá, o Plasmodium vivax, tá? Bom, os dois primeiros citados, no caso, o Plasmodium malariae e o Plasmodium ovale, são os causadores da forma branda da doença. Já o Plasmodium falciparum, como o próprio nome sugere, falciparum, né, é o causador da forma grave da doença. E por fim, o Plasmodium vivax não é nem grave nem branda, né? Não é da forma grave nem da forma branda, é a forma intermediária, tá? Beleza. E aí, tá? A transmissão se dá através da picada do mosquito prego, né? É fêmea, do gênero Anopheles. Só que aqui no meu estado, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na UFMS, quando havia, né, a prova de vestibular, clássica, bonita, né, somatória, né, havia um item que a questão em si era sobre malária, só que havia vários itens, né, 1, 2, 4, enfim, e um dos itens falava o seguinte, outros nomes, né, para o mosquito prego são, aí ele citava os nomes aí. Aí eu te pergunto, isso avalia conhecimento? Eu sinceramente não sei, mas eu sei que talvez por este item você não entra na universidade, tá? E isso aí nem tem, às vezes, em livro de rodapé, é muito difícil de você encontrar, tá? E geralmente sempre vai ter uma questão assim, né, de nível superior até, né? Mas fazer o quê? A concorrência é tão alta que eles têm que apelar para essas coisas aí, tá? Eu não apoio nem condeno, certo? Sou neutro e indiferente quanto a isso. Mas enfim, quais são os outros nomes? Eu vou dar um macete para vocês. Se vocês não gostam de macete, acham que isso atrapalha, né, que prejudica você, confunde mais, ignore o que eu vou falar, tá? Mas eu vou falar porque tem gente que gosta, tá? Se você é noveleiro, certamente você já assistiu a novela escrita pelo João Emanuel Carneiro chamada, né, Avenida Brasil, a saga da Nina e da Carminha lá, não é? Aí havia uma personagem chamada Muricy, né, que era a mãe do Tufão, né, vivida pela brilhante Eliane Giardini, né? Enfim, a Muricy. Agora imagina uma mistura de Muricy com paçoca, vira muriçoca. Exatamente, este é o outro nome para o mosquito prego, muriçoca, tá? Agora imagina a Muricy, tá, jogando bola e ela soca uma bicuda lá numa pessoa chamada de Carapanã, né? Carapanã. O que você tá querendo dizer? Socou uma bicuda no Carapanã. De sovela é outro nome. Bicuda é bicuda mesmo, tá? Carapanã é outro nome. Então esses são os outros quatro nomes para o mosquito prego, tá? Muriçoca, uma mistura de Muricy com paçoca. O outro é sovela. O outro é bicuda, né, próprio bicuda, e o outro é Carapanã, tá? Então se aparecer esses nomes aí numa questão somatória, estilo somatória, não se assustem, não entrem em desespero, tá? Bom, continuando, agora vamos falar da parte mais importante, ou se não, uma das mais importantes, que é o ciclo evolutivo. Você tem que ter uma capacidade de imaginação. Então você vai imaginar o mosquito chegando e picando, né, a superfície do seu corpo. O que vai acontecer? Você não tem saliva? Eu sei que é nojento, né, meio asquerosa, mas todo mundo tem saliva, tá? O mosquito também tem, beleza? O que vai acontecer então? O mosquito, né, ele vai, né, colocar a saliva dele sobre a superfície do corpo, né?
E o que vai acontecer? Essa saliva contém esporos, só que são esporos infestantes. E claro, como na biologia tudo tem um nome, né? Para um negocinho tem um nome, esses esporos infestantes também recebem nome, é claro. E qual é o nome que eles recebem? São chamados de esporozoitos. No próprio esporozoito tem a palavra espora, né? Ó, esporozoito, lembra esporo. Então, estes esporos infestantes, advindos, provenientes da saliva do mosquito, são chamados de esporozoitos. Tá, o que tem esses esporozoitos? Esses esporozoitos vão cair na corrente sanguínea, tá? Na circulação sanguínea. E quando chegar lá no seu fígado, o que vai acontecer? Estes esporozoitos vão sofrer uma reprodução assexuada, chamada de esquizogonia. Uma coisa bem esquisita, chamada de esquizogonia. Ao sofrerem essa tal de esquizogonia, os esporozoitos se transformam em merozoitos, certo? Estes merozoitos recém-formados vão cair novamente na circulação sanguínea, na corrente sanguínea, e vão penetrar nas hemácias, nos glóbulos vermelhos. Ali esses merozoitos vão se multiplicar, até se transformarem em gametócitos, que são as formas sexuadas, tudo bem? Então, o esquema é esporozoito, merozoito, gametócito, tá? Ao picar, né, o indivíduo contaminado, claro, com os gametócitos, o mosquito ingere esses gametócitos. E lá no tubo digestivo do mosquito, agora a gente está focando no mosquito, porque o mosquito ele ingeriu, né, ingeriu os gametócitos que estavam presentes no indivíduo contaminado. E quando o mosquito ingere esses gametócitos, o que vai acontecer? Lá no tubo digestivo desse mosquito anófilis, vão ser libertados os gametas, certo? E quando os gametas são libertados, ocorre por consequência, a fecundação. Ocorrendo a fecundação, tem-se a formação do zigoto. O que vai acontecer? O zigoto se encista nas paredes do estômago e do intestino e começa a se dividir, formando novos esporozoitos, reiniciando-se assim o ciclo, fechando o ciclo. Deu para entender alguma coisa? Eu acredito que tenha dado para entender, certo? Então, recapitulando pela última vez, se você entendeu, você tem que ser capaz de explicar isso para alguém com os mínimos detalhes, tá? Então, o que vai acontecer? Você tem que imaginar a situação. Não adianta você olhar se você não imaginar. Então, imagina a situação. O mosquito foi lá, tá, picou, né? Que mosquito? Mosquito fêmea, do gênero Anopheles, tem que saber tudo isso aí, tá? Mas, enfim, você tem que saber o fato propriamente. O que vai acontecer? Ele vai injetar a sua saliva, tá? E daí? O que tem na saliva do mosquito? Tem os esporos infestantes. Só que você não vai falar apenas esporos infestantes. Você tem que falar o nome. Ele vai injetar os esporozoitos, não é? Beleza. Aí esses esporozoitos vão cair na corrente, na circulação sanguínea, e quando chegar lá no fígado, estes esporozoitos vão sofrer uma reprodução assexuada, intitulada de esquizogonia, e vão se transformar em merozoitos. Estes merozoitos recém-formados vão novamente para a circulação, para a corrente sanguínea, vão penetrar nas hemácias, nos glóbulos vermelhos, tá? E aí eles vão se transformar em gametócitos, que são as formas sexuadas, beleza? Aí o indivíduo está contaminado com o quê? Com os gametócitos, beleza? Aí quando o mosquito picar esse indivíduo contaminado com os gametócitos, o que vai acontecer? Lá no tubo digestivo desse anófilis, os gametas vão ser libertados, vai acontecer a fecundação, que é a reprodução sexuada, e por conseguinte haverá a formação do zigoto. O zigoto, por sua vez, vai se encistar nas paredes do estômago e do intestino do mosquito, tá? E aí, né, ele vai se dividir, formando novos esporozoitos.
com isso reinicia-se o ciclo, tá? Beleza? Então é esporosito, merosito, gametócito, tá? Beleza. Aí nós temos os sintomas. O que a pessoa sente? Bom, a pessoa sente calafrio, a pessoa sente anemia, tá? A pessoa sente febres regulares de 39 graus Celsius e 40 graus Celsius. Ela sente delírios, né? Ela sente também lesões no fígado, hepatomegalia, tá? E qual que é a profilaxia? Bom, a profilaxia é aquela conversa toda, você tem que tratar o doente, é claro, tá? Como que eu vou tratar o doente? Através de medicamentos com quinino, tá? Bom, e aí o que vai acontecer? Não é só tratar o doente, você também tem que combater a causa geradora de tudo isso, que são os mosquitos aí, né, que transmitem a doença, né, que contém o protozoário, não é? Então você tem que combater, né? Como? A pergunta é como? Através de inseticida, através de telas, através de mosquiteiros, enfim, tá? E aí, né, nós falamos então dos sintomas, da profilaxia, os tipos de hospedeiro. Tem aquela conversa toda, né? Hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Pessoal, cuidado com a pegadinha. Neste caso, o homem não é hospedeiro definitivo. Quem é hospedeiro definitivo é o anófeles, porque vai ser no anófeles que vai acontecer a reprodução sexuada. Lembram-se disso? Então, o homem, neste caso, é o hospedeiro intermediário, tá? Bom, e aí nós temos os tipos, né? Nós temos a terçã benigna, nós temos a terçã maligna e nós temos a quartã benigna. Vamos começar pela terçã benigna. Os sintomas da terçã benigna se dão a cada 48 horas. E o plasmódio responsável pela terçã benigna é qual? É o plasmódio vivax. E aí, né, a febre aparece no primeiro dia e no terceiro dia e assim sucessivamente. E assim por diante, tá? Já a terçã maligna se dá no intervalo de 48 horas ou 36 horas, e aí o plasmódio responsável é o falciparum. Mas cuidado, a terçã maligna não parasita o fígado. Apesar de não parasitar o fígado, a terçã maligna gera obstrução dos fluxos sanguíneos, tá? Bom, e aí, né, nós temos por último, né, a quartã benigna. O plasmódio responsável, tá? É o malaria. Os sintomas se dão a cada 72 horas, né? E as febres aparecem no primeiro e no quarto dia e assim por diante. Muito obrigado.